Correio Debate de volta aqui no estúdio. Agora a nossa conversa com o Victor Paiva, que traz as informações do Poder em Debate. Boa tarde, Victor. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com você para a gente falar um pouquinho dessa semana que tem muitos temas de Brasília com influência direta aqui na Paraíba. Vamos a eles, então. O que é que você destacaria aí de primeira? A Encontro Nacional dos Prefeitos, que reuniu aí os possíveis candidatos ao governo. Cícero Lucena, Adriano Galdino, naquela fotografia que você já trouxe aqui essa semana e com muitas mensagens subliminares sobre unidade desse grupo político, né? Que tem Hugo Mota, o governador João Azevedo, a senadora Daniela, o deputado Aguinaldo Ribeiro, o vice-governador Lucas Ribeiro e lá em Brasília, nesse encontro com prefeitos, esses políticos aproveitaram para performar, para conversar com esses prefeitos. E ficou muito evidente isso, porque na última eleição, Hermes, você acompanhou muito bem, foram esses prefeitos que garantiram a vitória do governador João Azevedo. É verdade, a gente começa bem antes da segunda, porque foi no sábado que teve aquela reunião na Granja Santana com lideranças do Republicanos, PSD, Progressistas, PSB, né? E a gente viu ali, quando saiu a fotografia, foi uma fotografia desfocada, viu? O cara que fez aquela foto, ou a repórter que fez aquela foto ali, deixou um pouco de desfoque. Saiu esse sentimento da reunião. Não se contou tudo não dá para ver tudo. Hoje, agora há pouco, a gente estava inclusive ouvindo o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que trouxe ali alguns detalhes dessa reunião. Eu fiquei sabendo que foi feito um pacto para ninguém tratar na imprensa mais desse assunto, mas Adriano tratou hoje, falou um pouquinho sobre alguns bastidores dessa reunião. Segundo ele, uma definição do Grupo Ribeiro de quem será o candidato, ou Daniela, candidata à reeleição, ou Lucas Ribeiro, candidato à reeleição, caso o governador renuncie. Mas naquela fotografia também tem uma imagem que chama a atenção. É a presença de Léo Bezerra, o vice de Cícero. Estava representando o PSB. O PSB já estava representado por João Azevedo. Então, veja, a presença de Léo ali também tem uma interpretação a ser feita. Por quê? Caso o João decida por Cícero candidato a governador, Léo assume a prefeitura. Por isso, ou em função disso, Léo tem participado de todas as conversas a respeito da montagem da chapa de 26. Tinha essa presença de Léo, mas tinha a ausência de Deusdedit, né? Pois é, que a imprensa já começa a classificar como uma desistência do PSB, no sentido de lançar Deusdedit como sucessor de João, caso o João fique na cadeira de governador, que também é um cenário que tem que ser avaliado. Se João ficar na cadeira de governador, o que é que ele vai fazer? Ele vai lançar Deusdedit ou ele pode lançar Cícero, candidato a governador? Exatamente. Então, são nuances daquela fotografia que a gente só vai saber nos próximos dias, nos próximos meses. A oposição, por sua vez, aposta num racha daquele grupo, né? E tem feito acenos para Adriano Galdino. Ele também falou hoje comigo sobre isso. Disse que esses acenos da oposição são naturais, porque ele tem uma boa relação com a oposição, mas está muito bem no governo. Certo, certo. A melhor e a pior situação são do governador, João Azevedo. A melhor porque ele tem nas mãos alguns coringas. Por exemplo, tem 3 vagas para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado que não são indicações dele, mas passam por ele. E ele pode resolver a situação, por exemplo, de um Deusdedit Queiroga. E talvez o governador esteja exatamente pavimentando a ida de Deusdedit para a Assembleia, para o Tribunal de Contas. E é bem visto pelos atuais conselheiros. E é exatamente por isso que o Republicanos dobrou a aposta. Quando o Republicanos fala em 2 vagas na majoritária, se você fizer aí uma conta rápida, é difícil compor tantos interesses em 4 vagas apenas. Mas é porque o Republicanos também conta PSD e PP como uma agremiação só. São 2 irmãos. Mas nessa conta você tem PSD, Daniela, PP, Aguinaldo e Cícero. Ele entra em qual aí? Então, veja que são muitos atores importantes. Porque, na verdade, você tem 3 vagas, né? Porque uma já está cadeira cativa, João Azevedo. Exatamente. Se ele for candidato. Candidato ao Senado. Então, tudo isso fez parte dessa agenda dos prefeitos em Brasília durante essa semana.
Um outro destaque, Efraim Filho, que tem trabalhado como pré-candidato ao governo. Também recebeu prefeitos, eu vi inclusive imagens de prefeitos lá em Brasília com o Efraim Filho no seu gabinete. E ele mais uma vez abre o gabinete, serve um café da manhã para os prefeitos paraibanos. Então, age, se movimenta como candidato a governador, o senador Efraim Filho. Efraim Filho está colocando aí um colchão, na hora que um cair, vai estar bem acolchoado, vai estar, né, não vai ter arranhão nenhum. Vai lá sim, com o espaço garantido. Agora, você falou do deputado Hugo Mota, a participação dele na frente dos prefeitos, dos novos prefeitos e novas prefeitas, né? Isso. Que foi promovido pelo governo federal. Hugo Mota trouxe uma novidade, a tramitação da PEC 66, que foi apresentada lá em 2023. Vamos ver ele falando na abertura desse encontro para os prefeitos. Nós acompanhamos com bastante naturalidade e agora eu particularmente já pedi a ele várias vezes, antes mesmo da eleição, que ele coloque em pauta os projetos de interesse do nosso partido e o plenário vai decidir se sim ou se não. A exemplo do projeto de anistia para trazer justiça e paz social a uma parte significativa de pessoas que foram presas de forma injustas, inconstitucionais, desrespeitando o devido processo legal. Não é porque também ia beneficiar o presidente Bolsonaro. Tem que ver os casos. Se for um caso de corrupção, a gente coloca 8 anos. Se for um caso como é o do presidente Bolsonaro, que é uma perseguição clara da Suprema Corte brasileira, isso aí já ficou claro, quem disse não sou eu, quem disse foi o próprio ministro, presidente da Corte, onde um ato político que ele participou, que ele não pode, é vedado, como determina a Lei 10.079 de 1950, ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Então, a gente tem que ver quais são os casos. A cada caso que a gente tem que tratar de forma particular e identificando, se for um caso de corrupção, deixa 8 anos. Se for um caso como esse aí, deixa 2 anos. E assim a gente trabalha da forma mais justa possível. Definitivamente, esse não é o Hugo Mota, esse é o deputado federal Cabo Gilberto e ele estava falando da posse de Hugo Mota, da chegada e dos compromissos que o deputado federal teria assumido com o PL, inclusive, de colocar em votação esse projeto polêmico da anistia. Esse tema da anistia, ele ganhou ainda mais força essa semana por conta das declarações de Hugo Mota à imprensa durante o final de semana. Ou seja, inclusive parlamentares da oposição ontem fizeram um manifesto em Brasília com apitos, com muito barulho, faixas, bonés, cobrando exatamente que o presidente da Câmara coloque em pauta essa PEC da anistia. O deputado Cabo Gilberto, nessa entrevista, também falou sobre a ficha limpa, Isso, que é um tema muito caro, eu acho que a toda a sociedade brasileira, que já, inclusive, está dando uma grande contribuição à política brasileira e, na minha opinião, não cabe mudanças. Mas também o deputado Hugo Mota disse que pode reavaliar a ficha limpa. Veja que essa entrevista do Cabo Gilberto, ela está em sintonia com muitas das declarações de Hugo Mota. É verdade. Bom, nesse cargo de presidente da Câmara Federal, Hugo Mota certamente vai perder alguns cabelos, mas não vai chegar à condição de Cabo Gilberto. Mas a gente tem o Hugo Mota falando também aos prefeitos ontem, foi ontem na abertura do encontro de novos prefeitos e novas prefeitas, e que ele falou dessa emenda. O meu envolvimento colaborativo com a pauta municipalista não é recente, e isso tem um porquê. São as prefeituras que acolhem, em primeira instância, os anseios da população em relação ao poder público. A escola das crianças, o posto de saúde, o asfalto da rua, o transporte coletivo, enfim, as demandas primárias para que cada família possa ter dignidade no seu dia a dia recaem sobre a administração municipal. De modo que é extremamente injusto que esses entes tenham que estar sempre cobrando a atenção da esfera federal para honrar suas responsabilidades básicas. Nesse sentido, reafirmo meu compromisso de dar andamento aos debates e à tramitação das matérias de interesse dos municípios desde já. Dando seguimento ao empenho do presidente Arthur Lira na gestão passada, a presidência da Câmara dos Deputados vai marcar a reunião de instalação da Comissão Especial da PEC 66 do ano de 2023. Que visa abrir
novo prazo de parcelamento dos débitos dos municípios com a Previdência e define limites para o pagamento de precatórios. Isso vai acontecer assim que recebermos dos líderes partidários as indicações dos integrantes do colegiado. Esse tema é urgente e necessário para que os gestores que acabaram de assumir seus mandatos possam conduzir suas administrações com tranquilidade e com os olhos voltados para as questões mais prementes para a população. Digo isso, no entanto, ressaltando que não se pode, sob o risco de colocar em dificuldades essa própria população, abrir mão da responsabilidade fiscal, tema prioritário do nosso mandato. É isso, nos resta 30 segundos, Vitor. Só para dizer, né? Isso aí é um refis das dívidas, né? Um refinanciamento das dívidas públicas e também elasticer o prazo para o pagamento de precatórios. E esse foi o único grande anúncio desse evento, né? O governo federal ficou devendo alguma iniciativa nova, mais importante para os prefeitos. O discurso do presidente foi só blá, blá, blá. Exatamente. Tanto é que essa fala de Hugo foi a fala que toda a mídia nacional tratou como o único benefício real desse encontro nacional de prefeitos. Se observar direitinho nessa imagem de Hugo, está lá Simone Tebet e um outro ministro que eu não sei quem é, conversando e ela dando uma espécie de uma risada irônica quando ele anuncia essa proposta, como quem diz, onde é que vai ter essa verba toda? O colchão. Quem esteve também nessa fotografia aí, na mesa foi o prefeito da capital, Cícero Lucena, que é membro da Frente Nacional de Prefeitos. E fez uma palestra ontem à tarde. Valeu, Vitor, obrigado mais uma vez pela participação.